Você já acordou de manhã já se sentindo estranho, sem saber por quê, como se algo tivesse acontecido durante a noite, mas você não consegue lembrar o quê? Ou já sentiu aquele aperto no peito antes mesmo de entender que estava triste? Seu corpo sabe de coisas que sua mente ainda não descobriu. Ele sonha, ele sente, ele processa a vida de um jeito que sua consciência nem imagina. E hoje eu quero te mostrar como Carl Jung desvendou esse mistério que acontece dentro de você todos os dias. Sabe, aquela sensação de que alguma coisa não está certa, mas você não consegue botar o dedo na ferida. Seu estômago embrulha, seus ombros ficam tensos, seu coração dispara, e você pensa, nossa, que neurose é essa? Por que estou assim do nada? Do nada não. Seu corpo está tentando te contar algo que sua mente racional ainda não quer ouvir. Jung descobriu que existe uma parte de você que nunca para de trabalhar. Enquanto você dorme, enquanto você se distrai no trabalho, enquanto você força um sorriso. Essa parte continua lá, registrando tudo, sentindo tudo, guardando tudo. É como se você tivesse um segundo eu vivendo dentro do seu próprio corpo. Um eu que não usa palavras, que fala através de sonhos, de sensações, de intuições que chegam como um raio. Você já passou por isso. Estava conversando com alguém, tudo parecia normal, mas seu corpo começou a ficar inquieto. Suas mãos suaram, sua respiração mudou. Você pensou, que bobagem, está tudo bem. Mas depois descobriu que não estava. Tudo bem, né? Que aquela pessoa estava mentindo ou que algo estava errado mesmo. Seu corpo sabia antes. Ele sempre sabe antes. Jung chamava isso de inconsciente. Mas não era só um depósito de memórias esquecidas, como muita gente pensa. Era uma inteligência viva, ativa, que está constantemente conversando com você através do seu próprio corpo. Seus sonhos são os sussurros dessa inteligência. Aquele sonho estranho que você teve semana passada não era só neurônio disparando aleatoriamente. Era seu inconsciente te mostrando algo sobre sua vida que você precisa ver, mas que sua mente consciente ainda não está pronta para encarar. Seu corpo sonha acordado também, através de sintomas, de tensões, de impulsos que você não entende. Aquela dor nas costas que aparece sempre antes de uma reunião difícil. Aquela insônia que chega quando você está evitando tomar uma decisão importante. Aquela vontade inexplicável de chorar no meio do supermercado. Não é fraqueza, é seu corpo tentando te acordar para algo que você precisa olhar. Jung descobriu que quando a gente para de escutar esses sinais, o inconsciente grita mais alto. E aí que começam os sintomas que a medicina não consegue explicar, os comportamentos que você não entende, as explosões emocionais que parecem vir do nada. Mas vem de algum lugar, sim. Vem dessa parte de você que nunca para de sonhar, nunca para de sentir, nunca para de te amar o suficiente para te avisar quando algo não está certo. Se você gosta desse tipo de reflexão, se inscreve no canal e fica aqui com a gente, porque hoje eu vou te ensinar a decifrar essa linguagem secreta que seu próprio corpo está falando com você todo dia. A primeira coisa que Jung percebeu é que a gente vive dividido. Existe o você que todo mundo vê, que vai trabalhar, que sorri nas fotos, que responde tudo bem quando perguntam como você está. E existe o você que ninguém vê, que sente, que duvida, que tem medo, que quer coisas que nem você mesmo admite. Essa divisão não é defeito seu, é condição humana. Todo mundo vive assim, fragmentado entre quem precisa ser e quem realmente é. O problema é que a gente foi ensinado a ignorar essa segunda parte. Desde criança, aprendemos que sentimentos negativos são proibidos. Para de chorar. Não fica com cara feia. Engole esse choro. E aí a gente engole mesmo. Engole tanta coisa que o estômago vira um depósito de emoções não digeridas. Jung chamava essa parte rejeitada de sombra. Não é o mal em você. É tudo que você teve que esconder para ser aceito, para sobreviver, para não incomodar. Sua raiva quando alguém te desrespeitou, mas você teve que engolir para manter o emprego. Sua tristeza quando perdeu alguém importante, mas teve que ser forte para cuidar dos outros. Seu medo de não ser suficiente, mas você teve que fingir segurança para não preocupar ninguém. Tudo isso fica guardado no seu corpo. E não fica quieto, não. Sabe aquela tensão no pescoço que você carrega há meses?
Pode ser toda a raiva que você nunca pôde expressar, endurecendo seus músculos pedindo para ser vista. Aquela insônia que te persegue. Pode ser sua mente inconsciente processando tudo que você não teve coragem de encarar durante o dia. Aqueles sonhos repetitivos, às vezes até pesadelos, seu inconsciente tentando te mostrar partes de você que precisam de atenção, de cuidado, de integração. Jung descobriu que o inconsciente não quer te torturar. Ele quer te curar. Mas para isso, precisa que você pare de fugir dele. O corpo é a linguagem do inconsciente. Cada sintoma é uma carta. Cada tensão é um recado. Cada impulso é um convite para você se conhecer melhor. Mas a gente foi ensinado a calar o corpo, não é? Toma remédio para a dor, remédio para a ansiedade, remédio para dormir. Como se o corpo fosse um inimigo que está atrapalhando nossa vida perfeita e controlada. Jung pensava diferente. Para ele, o corpo era um aliado. O sintoma não era o problema. Era o sinal de que algo precisava ser olhado, cuidado, integrado. Quando você começa a escutar seu corpo com curiosidade em vez de irritação, tudo muda. Aquela dor de cabeça que aparece toda segunda-feira talvez esteja te dizendo algo sobre como você se relaciona com o trabalho. Aquela ansiedade antes de encontrar certas pessoas talvez seja sua intuição te alertando sobre dinâmicas tóxicas que você precisa reconhecer. Seu corpo está constantemente tentando te guiar de volta para casa, para quem você realmente é, debaixo de todas as máscaras que teve que usar para sobreviver. A pergunta é, você está disposto a escutar? Dentro de você existe uma guerra que você nem percebe. De um lado está o ego, essa parte que aprendeu a ser o que os outros esperavam. Do outro lado está o que Jung chamava de self, sua essência verdadeira, aquilo que você veio ser neste mundo. O ego não é vilão da história. Ele te salvou muitas vezes. Foi ele que te ensinou a sorrir quando estava triste para não preocupar sua mãe. Foi ele que te fez estudar coisas que você odiava porque era o certo a fazer. Foi ele que te ensinou a esconder suas vulnerabilidades para não ser machucado. O ego é o sobrevivente em você, e ele fez um trabalho incrível te mantendo vivo até aqui. Mas agora você cresceu, e o que te salvou na infância pode estar te sufocando na vida adulta. Sabe quando você está numa conversa e sente vontade de falar algo verdadeiro, mas na hora que abre a boca sai uma resposta automática, segura, que não revela nada de quem você realmente é? Isso é o ego no comando, protegendo você de um perigo que talvez nem exista mais. Sabe quando você tem um sonho, uma vontade profunda de fazer algo diferente com sua vida, mas na hora de agir, você escolhe o caminho conhecido, mesmo que ele te deixe vazio? É o ego dizendo, melhor assim, pelo menos a gente sabe o que esperar. O self, por outro lado, é aquela voz baixinha que aparece nos momentos de silêncio. É aquela sensação de, isso não é bem eu quando você está vivendo no automático. Aquele desconforto que você sente quando está traindo seus próprios valores para agradar alguém. O self é quem você é quando ninguém está olhando. É sua risada verdadeira, não aquela educada que você força em público. É sua criatividade sem filtro, sua sensibilidade sem vergonha, sua autenticidade sem medo. Jung descobriu que a maior parte do sofrimento humano vem desse conflito entre o ego e o self. Você quer ser verdadeiro, mas tem medo de ser rejeitado. Você quer seguir seus sonhos, mas tem medo de fracassar. Você quer amar de verdade, mas tem medo de se machucar. E aí o corpo vira campo de batalha. A tensão entre essas duas forças se manifesta como ansiedade, como depressão, como sintomas físicos que os médicos não conseguem explicar. Aquela sensação de estar vivendo a vida de outra pessoa é o self pedindo passagem. Aquela vontade inexplicável de largar tudo e recomeçar é sua essência verdadeira tentando te lembrar quem você realmente é, mas você não precisa largar tudo. Jung descobriu que a cura não está em escolher um lado, mas em integrar os dois. O ego cuida da sua sobrevivência prática no mundo. O self cuida da sua sobrevivência emocional e espiritual. Quando eles trabalham juntos, você consegue ser autêntico sem ser irresponsável. Consegue ser vulnerável sem ser ingênuo. Consegue sonhar sem perder o pé do chão.
Seu corpo sabe quando essa integração está acontecendo. Você sente mais energia, mais clareza, mais paz, como se finalmente todas as partes de você estivessem remando para o mesmo lado. Existe uma mentira que você acredita sobre si mesmo, uma mentira que você nem percebe que é mentira, porque ela nasceu tão cedo na sua vida que virou verdade absoluta no seu inconsciente. Pode ser, eu não sou suficiente. Pode ser, eu preciso agradar todo mundo para ser amado. Pode ser, eu não mereço ser feliz. Pode ser, se eu mostrar quem realmente sou, vão me abandonar. Essa mentira não foi inventada por você. Ela nasceu de situações reais que você viveu, especialmente quando era criança, e não tinha como se defender. Talvez seus pais fossem ausentes e você concluiu que não era importante o suficiente para merecer atenção. Talvez você tenha sido criticado tantas vezes que internalizou que nunca faz nada direito. Talvez tenha sido rejeitado quando se mostrou vulnerável e aprendeu que só é seguro amar pela metade. Jung chamava essas crenças de complexos. Eles funcionam como programas automáticos, rodando em segundo plano na sua mente. Você nem percebe que eles estão lá, mas eles comandam suas decisões, seus relacionamentos, seus medos, seus sonhos. O problema é que esses complexos foram criados pela mente de uma criança que estava tentando entender um mundo confuso e muitas vezes cruel. Uma criança que não tinha maturidade para perceber que o abandono dos pais falava sobre os problemas deles, não sobre seu valor. Que as críticas diziam mais sobre as frustrações de quem criticava do que sobre suas capacidades. Que a rejeição aconteceu por 1000 motivos que não tinham nada a ver com quem você realmente era. Mas a criança em você fez o melhor que podia com as informações que tinha e criou estratégias de sobrevivência baseadas nessas conclusões distorcidas. Se você acredita que precisa ser perfeito para ser amado, vai gastar a vida inteira se esforçando além do necessário, se esgotando, mas nunca se sentindo suficiente. Se você acredita que não pode confiar em ninguém, vai construir muros tão altos ao redor do seu coração que nem você mesmo consegue mais entrar lá. Se você acredita que é responsável pelos sentimentos dos outros, vai viver se anulando, se diminuindo, carregando pesos que não são seus. E seu corpo registra tudo isso. Aquela fadiga crônica pode ser o cansaço de tentar ser perfeito o tempo todo. Aquela tensão nos ombros pode ser o peso de carregar responsabilidades que não são suas. Aquela sensação de vazio pode ser resultado de ter se perdido, tentando ser quem os outros queriam que você fosse. Jung percebeu que esses complexos não são fixos. Eles podem ser transformados, mas primeiro você precisa enxergá-los. Precisa perceber quando eles estão no comando das suas decisões. Sabe quando você vai fazer alguma coisa e de repente sente aquele medo desproporcional? Ou quando alguém te critica levemente e você tem uma reação emocional muito maior do que a situação merece? Ou quando você se sabota bem na hora que as coisas estão dando certo? Isso pode ser um complexo sendo ativado. Uma ferida antiga sendo tocada. A criança em você reagindo como se ainda estivesse na situação original que criou essa crença. Mas você não é mais aquela criança. Você tem recursos, conhecimento, força que não tinha antes. E pode começar a questionar essas verdades absolutas, que na verdade são apenas conclusões de uma mente jovem tentando dar sentido ao mundo. E então, chega aquele momento em que você não consegue mais fingir. Pode ser uma crise, pode ser uma doença, pode ser uma perda. Ou pode ser só um dia comum em que você olha no espelho e pensa: quem é essa pessoa que eu me tornei? Jung chamava isso de confronto com a sombra. É quando todas aquelas partes de você que foram negadas, reprimidas, escondidas, decidem que já chega de viver no porão da sua personalidade. Não é um processo bonito, não é Instagram. É mais como limpar um sótão que ficou fechado por anos. Tem poeira, tem coisas quebradas, tem cheiro de mofo, mas também tem tesouros que você esqueceu que existiam. Talvez você descubra que passou anos sendo bonzinho porque tinha medo de conflito, mas no fundo tem uma raiva acumulada que está corroendo você por dentro. Talvez perceba que se esforçou tanto para ser racional e controlado
que esqueceu completamente como é sentir alegria verdadeira, espontânea. Talvez reconheça que se acostumou tanto a cuidar dos outros que não faz ideia de como cuidar de si mesmo. A sombra não é só os aspectos negativos que você reprimiu. É toda a sua vitalidade, sua autenticidade, sua força, que foi sendo podada ao longo dos anos para você caber nos moldes que lhe foram impostos. Jung dizia uma coisa que pode parecer estranha no começo, mas que faz todo sentido. Prefiro ser um ser humano inteiro do que um bom homem. Ele estava falando sobre a coragem de abraçar toda a complexidade de quem você é, em vez de tentar ser uma versão editada e apresentável de si mesmo. Quando você começa a integrar sua sombra, coisas estranhas acontecem. Você pode sentir mais raiva, mas também mais paixão. Pode sentir mais tristeza, mas também mais compaixão. Pode sentir mais medo, mas também mais coragem. É como se você estivesse recuperando todas as cores da sua personalidade que foram sendo apagadas ao longo dos anos. Seu corpo responde a isso de forma intensa. Pode ser que você sinta mais energia, mas também mais sensibilidade. Pode ser que durma melhor, mas também tenha sonhos mais vívidos. Pode ser que se sinta mais vivo, mas também mais vulnerável. Isso é normal. Você está acordando partes de você que estavam dormindo há muito tempo. É como exercitar músculos que ficaram parados. No começo dói, mas depois vem a força. A pergunta que Jung fazia era simples, mas revolucionária. E se tudo que você considera ruim em você for, na verdade, uma energia mal direcionada? E se sua raiva fosse força? E se seu medo fosse intuição? E se sua tristeza fosse profundidade? E se sua loucura fosse criatividade? Não é sobre aceitar comportamentos destrutivos. É sobre reconhecer que por trás de cada defeito existe uma qualidade essencial que precisa ser integrada de forma saudável. Você não precisa ser perfeito. Você precisa ser verdadeiro. E a verdade inclui sua luz e sua sombra, seus dons e suas feridas, sua sabedoria e sua ignorância. Tudo isso é você. Tudo isso merece existir. A transformação real não acontece com fanfarra. Não tem post no Instagram. Não tem antes e depois dramático. Ela acontece nos pequenos momentos, nas decisões silenciosas que você toma quando ninguém está olhando. É quando você está no meio de uma discussão e, pela primeira vez, para de tentar provar que está certo e decide realmente escutar. É quando sente aquela vontade familiar de dizer, está tudo bem, quando alguém pergunta como você está, mas dessa vez decide falar a verdade, mesmo que sua voz trema um pouco. É quando seu corpo pede descanso e, em vez de empurrar com a barriga, você realmente para. Sem culpa, sem drama. Só para. Jung percebeu que a individuação, esse processo de se tornar quem você realmente é, acontece através dessas pequenas traições ao ego, pequenos atos de rebeldia contra os padrões automáticos que você criou para sobreviver. Pode ser decidir não responder uma mensagem na hora que chega, só porque você não está com energia para performar simpatia. Pode ser cancelar um compromisso que você assumiu só por educação, mas que ia te drenar. Pode ser falar não, sem dar explicações intermináveis sobre por que não. No começo, isso pode gerar ansiedade. Seu ego vai ficar desesperado, como se você estivesse fazendo algo perigoso. E se fulano ficar bravo? E se acharem que você é egoísta? E se pararem de gostar de você? Mas aqui está o que Jung descobriu. Quando você para de abandonar a si mesmo para agradar os outros, acontece algo mágico. As pessoas que realmente importam começam a te respeitar mais. E as que se afastam, bem, talvez nunca tenham gostado de você de verdade, só da versão conveniente que você oferecia. Seu corpo sente essa mudança antes da sua mente entender completamente. Você pode perceber que respira melhor, que seus ombros relaxam, que aquela tensão constante no estômago diminui. É como se todas as células do seu corpo suspirassem aliviadas. Finalmente, finalmente você está me ouvindo. Jung chamava isso de opus contra naturam, trabalho contra a natureza. Mas não a natureza externa,
e sim contra a sua segunda natureza, esses padrões condicionados que você aprendeu e que agora precisa desaprender. É um trabalho lento e íntimo que acontece camada por camada. Como descascar uma cebola, mas ao contrário, você vai adicionando camadas de autenticidade, de consciência, de autocompaixão. Tem dias que você volta para os padrões antigos. Normal. Transformação não é linha reta, é espiral. Você volta para o mesmo ponto, mas sempre um nível acima. O importante é perceber que cada vez que você escolhe sua verdade, em vez da aprovação externa, cada vez que escolhe seu bem-estar em vez da conveniência dos outros, cada vez que escolhe sentir em vez de anestesiar, você está construindo uma nova relação consigo mesmo. Uma relação baseada em respeito, não em abandono, em cuidado, não em cobrança, em aceitação, não em rejeição. E seu corpo, que passou tanto tempo gritando para ser ouvido, finalmente pode relaxar na certeza de que você está prestando atenção. Um dia você acorda e faz algo diferente. Não é nada revolucionário, nada que vá parar nos jornais. Mas para você, é um marco. Pode ser que você finalmente tenha aquela conversa difícil que vinha adiando há meses. Ou que diga não para um projeto que ia aceitar só por obrigação. Ou que comece a fazer aquela terapia que não tinha tempo para fazer. Pode ser algo ainda menor. Não checar o celular assim que acorda. Tomar café sem pressa. Olhar no espelho. E pela primeira vez em muito tempo, não se criticar. Jung chamava isso de função transcendente. O momento em que você consegue integrar opostos que antes pareciam inconciliáveis. Você descobre que pode ser gentil sem ser submisso, firme sem ser agressivo, vulnerável sem ser fraco. É quando você percebe que não precisa escolher entre ser aceito pelos outros ou aceitar a si mesmo. Existe um terceiro caminho, ser verdadeiro de um jeito que honra tanto suas necessidades quanto suas responsabilidades. Lembra daquela tensão constante entre o que você queria fazer e o que achava que devia fazer? Ela começa a diminuir. Não porque você virou egoísta, mas porque descobriu que cuidar bem de si mesmo te deixa com mais energia para cuidar bem dos outros. É estranho no começo. Você fica esperando a catástrofe. Se eu não me cobrar tanto, vou virar um irresponsável. Se eu não agradar todo mundo, vou ficar sozinho. Se eu não controlar tudo, vai dar errado. Mas não dá. Na verdade, quando você para de lutar contra si mesmo, sobra muito mais energia para lidar com os desafios reais da vida. Seu corpo registra essa mudança de forma muito clara. Você pode perceber que acorda menos cansado, mesmo dormindo às mesmas horas, que sua digestão melhora, que aquela dor de cabeça que te acompanhava há anos simplesmente desaparece. Jung explicava que quando paramos de gastar energia lutando contra nós mesmos, essa energia fica disponível para cura, para criatividade, para crescimento. É como se você parasse de tentar nadar contra a correnteza e descobrisse que pode usar a força da água para chegar onde quer ir. Começam a acontecer sincronicidades. Essas coincidências que Jung dizia não serem coincidências. Você pensa em alguém e a pessoa te liga. Precisa de uma informação e ela aparece do nada. Tem uma intuição e decide seguir. E dá certo. Jung acreditava que quando estamos alinhados com o nosso self verdadeiro, a vida conspira a nosso favor. Não porque somos especiais, mas porque paramos de lutar contra o fluxo natural das coisas. Isso não significa que os problemas acabam. Significa que você desenvolve uma capacidade diferente de lidar com eles. Menos drama, menos resistência, mais sabedoria. Você começa a confiar mais na sua intuição, nos sinais que seu corpo te dá, nos sonhos que sua psique produz. Não como substituto do pensamento racional, mas como complemento. É como se você finalmente tivesse acesso ao manual de instruções de si mesmo e descobrisse que é muito mais simples do que imaginava. Você só precisa parar de lutar contra quem você é e começar a trabalhar com quem você é. E então acontece algo que você não esperava. Você está fazendo algo comum, rotineiro, e de repente sente uma coisa que não sentia há muito tempo. Pode ser alegria verdadeira, pode ser paz profunda, pode ser uma sensação de estar exatamente onde deveria estar. É como se uma parte de você que estava perdida
voltasse para casa. Jung chamava esses momentos de experiência luminosa, quando o sagrado se manifesta no cotidiano. Não precisa ser religioso. É mais como se o universo sussurrasse no seu ouvido. Está vendo? Era isso que você estava procurando o tempo todo. Pode acontecer ouvindo uma música, ou vendo o pôr do sol, ou abraçando alguém que você ama, ou simplesmente caminhando na rua e sentindo, pela primeira vez em anos, que você pertence ao seu próprio corpo, à sua própria vida. É diferente de felicidade superficial ou de euforia temporária. É mais como reconhecimento, como se você encontrasse um pedaço de si mesmo que pensava ter perdido para sempre. Lembra quando você era criança e algumas coisas simplesmente faziam sentido sem explicação? Você não precisava entender por que gostava de desenhar, ou por que se sentia bem na natureza, ou por que certas pessoas te faziam sorrir só de olhar. Você só sabia que aquilo era bom, que aquilo era seu. Essa capacidade de reconhecer o que é verdadeiramente seu, o que alimenta a sua alma, é o que Jung chamava de conexão com o self. E quando você recupera essa conexão, seu corpo responde de forma imediata. Pode ser que você sinta uma energia diferente. Não a energia artificial da cafeína ou da ansiedade, mas uma vitalidade que vem de dentro, como se todas as células do seu corpo estivessem dizendo sim para a vida. Ou pode ser que você sinta uma calma que não sentia há anos, não a calma forçada de quem está reprimindo emoções, mas a tranquilidade de quem, finalmente, parou de lutar consigo mesmo. Jung descobriu que quando estamos conectados com nossa essência, os símbolos aparecem naturalmente na nossa vida. Pode ser através de sonhos, de sincronicidades, de imagens que nos chamam a atenção, de palavras que aparecem no momento certo. É como se o inconsciente, que passou tanto tempo tentando chamar nossa atenção através de sintomas e tensões, finalmente pudesse falar conosco numa linguagem mais suave. Você pode começar a ter sonhos mais vívidos, mais significativos, ou perceber padrões na sua vida que antes passavam despercebidos, ou sentir uma intuição mais clara sobre que direção tomar. Não é magia. É o que acontece quando paramos de viver no piloto automático e começamos a prestar atenção nos sinais que sempre estiveram lá. Jung dizia que o self se comunica conosco constantemente, mas geralmente estamos ocupados demais ou desconectados demais para perceber. Quando nos reconectamos, é como sintonizar uma frequência de rádio que estava sempre transmitindo, mas que não conseguíamos captar por causa da interferência. E a primeira coisa que escutamos quando conseguimos sintonizar essa frequência é algo que sabíamos no fundo, mas que talvez nunca tivéssemos tido coragem de admitir. Você sempre soube quem realmente era. Só esqueceu por um tempo. Mas esquecimento não é perda, é só desatenção. E atenção é algo que você pode escolher cultivar a qualquer momento. Agora para um segundo e respira fundo. Sente seu corpo na cadeira, seus pés no chão, seu coração batendo no peito. Este corpo que está aqui agora, presente, vivo, este corpo que passou por tanta coisa para te trazer até este momento. Quantas vezes você ignorou os sinais que ele te dava? Quantas vezes forçou ele a aguentar situações que não eram boas para você? Quantas vezes tratou ele como inimigo, quando na verdade ele sempre foi seu maior aliado? Jung passou a vida estudando o inconsciente, mas a conclusão mais bonita do trabalho dele talvez seja esta: você nunca esteve sozinho. Mesmo nos momentos de maior desespero, de maior confusão, de maior dor, havia uma inteligência dentro de você trabalhando incansavelmente para te curar, para te guiar, para te trazer de volta para casa. Essa inteligência não fala português. Ela fala através de sonhos, de sintomas, de intuições, de sincronicidades. Ela fala através do seu corpo, que registra tudo, sente tudo, lembra de tudo. Ela estava lá quando você era criança e sabia sem sombra de dúvida do que gostava e do que não gostava. Ela estava lá nos momentos em que você se apaixonou perdidamente e o mundo inteiro fez sentido. Ela estava lá quando você chorou de verdade e se sentiu limpo depois. Ela estava lá quando você riu tanto que doía a barriga
e percebeu que isso era o que significava estar vivo. Ela nunca te abandonou. Você que foi se afastando dela, camada por camada, proteção por proteção, até que esqueceu que ela existia. Mas ela sempre esteve aí, sussurrando através da sua intuição, gritando através da sua ansiedade, implorando através da sua depressão. Me escuta. Volta para casa. Lembra quem você é. Jung descobriu que a cura não vem de fora. Não vem de remédio, de terapia, de aprovação dos outros, de conquistas externas. Tudo isso pode ajudar, mas a cura real vem de restabelecer essa comunicação íntima entre você consciente e você inconsciente, entre sua mente e seu corpo, entre quem você acha que deveria ser e quem você realmente é. É um diálogo que nunca deveria ter sido interrompido, mas que pode ser retomado a qualquer momento. Basta você parar de fugir de si mesmo e começar a se aproximar com curiosidade, com gentileza, com respeito. Seu corpo tem histórias para contar. Sua sombra tem presentes para dar. Seus sonhos têm mapas para mostrar. Sua intuição tem caminhos para revelar. Mas tudo isso só acontece quando você para de tentar controlar tudo e se permite sentir tudo. Jung fazia uma pergunta que ressoa até hoje, décadas depois da morte dele. Quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro, desperta. Então deixa eu fazer uma pergunta para você, bem diretamente, de coração para coração. Depois de tudo que conversamos aqui hoje, depois de reconhecer tudo que seu corpo já fez por você, toda a sabedoria que ele carrega, toda a comunicação que ele tenta estabelecer com você todos os dias, você está pronto para acordar? Você está pronto para parar de lutar contra si mesmo e começar a trabalhar com si mesmo? Você está pronto para confiar que existe uma inteligência em você que sabe exatamente o que você precisa para ser feliz, para ser inteiro, para ser verdadeiro? A resposta não precisa sair da sua boca. Seu corpo já sabe. Jung morreu em 1961, mas deixou um legado que ecoa em cada pessoa que decide parar de fugir de si mesma. Ele nos ensinou que não precisamos ser perfeitos para sermos inteiros, que nossos sintomas podem ser nossos professores, que nossa sombra pode ser nossa aliada, que nosso corpo pode ser nosso guia. Ele nos mostrou que existe uma diferença entre cura e cura. Você pode curar uma dor de cabeça com um remédio, mas curar a necessidade de ter dores de cabeça é um trabalho mais profundo. Você pode resolver uma ansiedade com técnicas de respiração, mas compreender o que sua ansiedade está tentando te comunicar é uma jornada de autoconhecimento. Jung não estava interessado em te ensinar a funcionar melhor no mundo. Ele queria te ensinar a ser quem você realmente é no mundo. E descobriu que quando você consegue fazer isso, não apenas você fica melhor, tudo ao seu redor fica mais vivo, mais verdadeiro, mais significativo. Porque aqui está o que Jung sabia e que talvez você esteja começando a perceber. Quando você para de abandonar a si mesmo, você para de abandonar a vida. Quando você para de lutar contra a sua natureza, você descobre uma energia que não sabia que tinha. Quando você para de rejeitar suas partes inaceitáveis, você descobre uma criatividade, uma paixão, uma força que estavam adormecidas. Seu corpo sempre soube disso. Ele estava apenas esperando você chegar à mesma conclusão. Agora, sempre que você sentir aquela tensão familiar, aquele sintoma conhecido, aquela inquietação que não consegue explicar, você tem uma escolha diferente. Em vez de tentar calar, controlar ou ignorar, você pode perguntar: o que você está tentando me dizer? Do que você precisa? Como posso cuidar melhor de você? E então, escutar. Realmente escutar. Pode ser que a resposta venha através de um insight súbito, ou de um sonho naquela noite, ou de uma sincronicidade no dia seguinte, ou simplesmente de uma sensação de que algo mudou, de que você não está mais lutando contra si mesmo, mas trabalhando com si mesmo. Jung dizia que individuação é um processo que dura a vida inteira. Não é um destino que você chega e pronto, pode relaxar. É uma direção que você escolhe todos os dias, a direção de se tornar mais verdadeiro, mais inteiro, mais você. E seu corpo vai te acompanhar nessa jornada.
Na verdade, ele vai te guiar nessa jornada, se você deixar, porque ele sempre soube o caminho de volta para casa. Ele só estava esperando você parar de perguntar para todo mundo, menos para ele. A vida que você sempre quis viver, a pessoa que você sempre soube que poderia ser, os sonhos que você nunca teve coragem de sonhar acordado, tudo isso está gravado nas células do seu corpo, nas memórias que ele guarda, nas intuições que ele produz, na sabedoria que ele acumulou. Você não precisa ir buscar em lugar nenhum. Você não precisa se tornar alguém diferente. Você só precisa voltar para casa, para o seu próprio corpo, para a sua própria verdade, para a sua própria vida. Jung sabia que esse é o trabalho mais importante que qualquer ser humano pode fazer. E agora você sabe também. Se essa mensagem fez sentido para você, se inscreve no canal e deixa aqui embaixo o seu comentário. Quero muito saber o que tocou você, que parte da sua história você reconheceu aqui. A gente se vê no próximo vídeo.